Olá, eu sou Paulo César de Andrade Prado, editor do blog do Paulinho há 14 anos no ar, revelando bastidores do esporte e também da política. No último dia 8, a 26ª Vara Criminal de São Paulo ordenou um mandado de prisão em meu desfavor. Estou condenado a mais de 5 meses de prisão em regime semiaberto, quer dizer, em tese semiaberto, porque em São Paulo, em regra, esse tipo de prisão é cumprida de maneira fechada pelo crime de difamação. O juiz Marcos Vieira de Moraes negou o meu pedido para que a pena fosse cumprida em regime aberto por conta do agravamento de pandemia do Covid-19. Na sentença, o magistrado alegou não existir comprovação de que o risco de transmissão do vírus é maior na cadeia do que em liberdade. Gostaria de saber em que mundo ele vive. Dentro desse contexto surreal, se nenhum fato extraordinário ocorrer nos próximos dias, terei que encarar o cárcere pela 3ª vez. Todas elas por supostos crimes de opinião. Trata-se, na verdade, de uma sequência de vinganças patrocinadas por aqueles que tiveram os maus feitos revelados pelo blog do Paulinho. Convenhamos, prender por crime de opinião em pleno regime democrático é uma aberração, talvez superada apenas por alguns trâmites processuais bem suspeitos que cercaram as minhas condenações. No dia 16 de setembro de 2016, o blog do Paulinho publicou a matéria intitulada Paulo Garcia da Calunga, que ajudou André Sanches do PT, entra na campanha de André Negão do PDT. O efeito foi devastador nas pretensões políticas de Paulo Garcia, que até então apresentava-se no Corinthians como desafeto da dupla. A publicação mostrou que a empresa Espiral, que é uma espécie de subsidiária da Calunga, bancou praticamente a íntegra da campanha de André Sanches a deputado federal e também do seu braço direito André Negão, quando ele disputou o cargo de vereador de São Paulo. Por conta dessa desmascarada, o Paulo Garcia me processou no dia 24 de outubro de 2016. A ação foi distribuída no GCRIM, local em que funciona o Juizado do Torcedor, com magistrados, promotores e demais funcionários bem ligados à cartolagem nacional. No dia 5 de novembro, o promotor Paulo Castilho, que coincidentemente atuava no Juizado do Torcedor, orientou ao tribunal que aceitasse a queixa. Segundo ele, havia evidências do crime de difamação. Castilho é amigo íntimo de Paulo Garcia. Observe nas fotografias os dois confraternizando num jantar, aliás, são vários, esse não é o único, e também em 2 viagens ao Guarujá em anos subsequentes. Bom, o GCRIM / Juizado do Torcedor aceitou a queixa e tentou me citar no endereço em que eu não morava já fazia algum tempo. Aliás, numa única tentativa. Rápidos no gatilho, sem nenhum tipo de comprovação, o GCRIM alegou que eu estava foragido e transferiu o processo para a 26ª Vara Criminal. O GCRIM teria, na verdade, que ter realizado buscas no sistema não só judiciário como também policial para ver se encontraria, claro,
outros endereços em que eu poderia ser localizado. Nada disso foi feito. Já na 26ª vara, a juíza Érica Aparecida Ribeiro Lopes, com agilidade inusual, suprimiu a obrigatória audiência de conciliação obrigatória e passou diretamente para a de julgamento, sem a minha presença. A sentença condenatória, a pouco mais de 7 meses de prisão, em regime semiaberto, foi proferida no dia 2 de março de 18, sendo reformada pelo Tribunal de Justiça meses depois para os atuais pouco mais de 5 meses. Tem um trecho aqui da decisão que revela bem a maneira como a juíza Érica tratou desse julgamento. Abre aspas. Conforme explicitado na fundamentação desta sentença, em consulta ao blog mantido pelo querelado, no caso eu, se verifica que continua praticando diariamente esse tipo de delito. Isso revela uma personalidade deturpada e voltada ao cometimento de crimes e um profundo desrespeito com a legislação vigente no país e com as nossas instituições judiciárias. Ou seja, em análise absolutamente tendenciosa, a juíza Érica ultrapassou o objeto de julgamento, onde sequer havia motivação coerente para a condenação, por se tratar, é claro, de uma matéria verdadeira e amplamente documentada, para julgar, sem razão de ser, as demais matérias do blog do Paulinho, tratando-as sem nenhuma base como criminosas, achando-se ainda no direito dela sim, em tese, cometer crime ao utilizar os adjetivos que escreveu para definir, segundo ela, a minha personalidade. Outra curiosidade é que Paulo Garcia, no julgamento, demonstrou indignação porque o texto utilizava o termo manobra fiscal para referir-se à utilização da espiral para doação, quando, em verdade, é notório que o dinheiro do empresário era proveniente da Calunga. Eis que, há poucos dias, a revista Valor sugeriu procedimento semelhante quando Garcia vendeu, entre aspas, a espiral para a Calunga, sendo dono de ambas, para amortizar contabilmente desfalque de pouco mais de 400 milhões de reais que teria gerado aos caixas da empresa. A Valor não foi processada. Os juízes, tanto do GCRIM quanto da 26ª Vara Criminal, cometeram nesses trâmites duas graves irregularidades processuais que, em tese, deveriam anular o meu julgamento. Além de ter sido impedido de participar de uma obrigatória, ressalte-se, obrigatória audiência de conciliação, eu fui julgado por uma magistrada que não era a juíza natural do caso, que no caso seria o GCRIM. Nesta semana, o STF, como exemplo, anulou a sentença do ex-presidente Lula utilizando-se dessa mesma interpretação da lei. Porém, apesar disso, eu estou sendo impedido de recorrer. O Tribunal de Justiça está sentado diante de 2 pedidos de recursos feitos pelos meus advogados para o STJ e também para o STF, ambos pedindo a revisão criminal deste caso. Em primeira análise, o desembargador Solimene, diante das evidentes irregularidades, concedeu-me uma liminar para obstar o mandado de prisão, mas, estranhamente, uma semana depois, mudou de ideia. Faz parte da turma dele o desembargador Ivo de Almeida, coincidentemente conselheiro do Corinthians e amigo de Paulo Garcia. O caso é tão complicado que 23 desembargadores julgaram-se impedidos
quando eu impetrei o recurso. É por essas e outras, independentemente do desfecho do meu caso, que as associações de jornalistas, os sindicatos, precisam pressionar o Congresso para que coloque em pauta o projeto de lei número 7475/2017, que acaba com a prisão para os supostos crimes contra a honra, tratando esse assunto sempre na esfera civil. Se essa mobilização não for levada a cabo, não apenas eu, mas muitos colegas de profissão serão levados à cadeia frequentemente, principalmente nesse momento que vivemos. Agradeço muito ao apoio de todos vocês, leitores do blog do Paulinho, pessoas que estão me conhecendo neste momento, jornalistas solidários ao que está acontecendo comigo, garantindo a todos vocês que eu vou superar esses problemas e o blog do Paulinho continuará, como sempre esteve nos últimos 14 anos, trabalhando em favor da população, do jornalismo, de desvendar as verdades sem medo de intimidações.